Só Deus sabe o que uma pessoa dele passa nesse mundo. Uma pessoa dele solteira, uma pessoa dele no namoro, no noivado, uma pessoa dele diante das tentações, mas ele vê tudo que você resiste por amor a ele. Está dando para você entender? Ele vê, ele considera isso. Por isso que ele era com José. Ele via José perdendo, porque tratando-se da nossa salvação, diga comigo assim: altura, profundidade, nenhuma dessas duas coisas pode me separar de Deus. Como assim, bispo? Lembra que Paulo falou sobre isso? Nem altura nem profundidade. Altura é quando Deus abençoa. A altura é quando Deus honra. E tem gente que Deus honrou ela e ela desonrou a Deus. Deus honrou ela, Deus abençoou ela, Deus prosperou ela e ela desonrou, ela trocou Deus. Ela pegou as conquistas que Deus deu para ela e usou para fazer a própria vontade. Eu lembro que eu passei numa igreja no interior da Bahia, e tinha um rapaz que fazia uma corrente. Ele era louco por um carro. Ele ia de bicicleta para a igreja, e aí ele e a mulher dele sentadinha na garupa, e eles iam para o culto fielmente. E ele sempre falava: ora para eu ter um carro, eu quero um carro. Não é que o carro veio? E um dia a mulher dele me procurou e falou: pô, bispo, eu peguei meu marido com um amante no carro. Quer dizer, não foi fiel na altura. Conquistou, mas se perdeu. Quando você quer sua salvação, seja na altura ou na profundidade, você pode perder. Você perde, você é humilhado, você vai para o deserto, você passa por lutas, mas você não nega Jesus. Você ganha, mas você não troca Jesus. Você vigia com as suas conquistas, a ponto até de orar: Deus, não me dá nada que vai fazer eu me perder. Você tem coragem para falar: Deus, eu não quero ter nada que vai me afastar de Ti, e me sustente nas perdas, para eu não me perder também, porque você cuida da sua salvação. O diabo no corpo da mulher de Potifar estava pensando: eu vou derrubar esse homem. E José: vai não, não vai não, porque eu não vou trocar o que Deus me deu por 5 minutos, 10 minutos, por uma aventura. Posso mudar de patamar, sair da casa de Potifar e fui lá para a prisão, mas eu fui com minha consciência limpa. E é assim que você tem que viver. Se Jesus vê que eu vou deixá-lo, que eu vou escandalizar o nome dele, que ele me mate agora, que ele me leve agora, mas não deixe eu perder minha salvação, porque para chegar até aqui foi difícil. Para chegar nesse lugar celestial foi difícil, ou foi fácil? Foi difícil. Escute, você que chegou nesse lugar aqui, você sabe o que o diabo já ofereceu, o que o diabo já fez, o que o diabo já tentou te tirar daqui. Lute para você se conservar aqui, porque muita gente caiu e não conseguiu voltar. Muita gente já esteve aqui, e hoje você olha para a pessoa, se apagou, se esfriou, caiu. As cores de Deus que ela tinha o maior prazer, tem gente que tinha o maior prazer pela casa de Deus, o maior prazer pelas cores de Deus, hoje já não tem mais. Lembra do filho pródigo? Perdeu prazer pela casa do pai. Me dá minha herança. Como quem diz: para mim o senhor já está morto. Mas na verdade quem morreu foi ele. Porque quando ele voltou, o pai falou para o irmão mais velho: seu irmão estava morto e reviveu. Ele que morreu, ele que perdeu o prazer da casa. Ele pensou o seguinte: eu vou para tal lugar e vou arrebentar lá. Qual lugar que a gente vai longe de Deus que vai dar certo? Veio uma crise lá, foi para junto dos porcos. Foi para junto dos porcos. Eu tomei conhecimento agora à tarde de uma pessoa que conhecia a verdade, e ela foi para o carnaval e acabou de ser presa hoje. Aconteceu uma confusão e ela fez besteira, e uma pessoa da família pediu oração. Não era para estar lá.
Era? Não era para estar lá. Era para estar com Jesus. Mas o ser humano paga para ver. Você já imaginou como é que vai ficar esse mundo quando a igreja for embora? Já pensou? Tem famílias que só tem uma pessoa de Deus ali dentro, e só ela sabe a guerra dela, orando para o diabo não fazer o que ele quer, frustrando os planos do diabo, vigiando, ajudando filho, marido, esposa, ente querido, falando de Jesus, orando pela família. Imagine quando ela sumir. Imagine quando a igreja não estiver mais aqui. O que é que o diabo vai fazer? Eu quero estar bem longe daqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero falar de Jesus. Eu quero me manter aqui, no lugar celestial, aonde eu sei que Deus está cuidando de mim. Aqui, esse lugar aqui, em Jesus, nesse lugar que o diabo pode odiar, o diabo pode ameaçar, o diabo pode querer fazer o que quiser, mas aqui ele não consegue chegar. Eu estou dentro do reino de Deus, eu estou no lugar celestial. Ele até tenta, mas não consegue. Por isso que quando ele manifesta, ele xinga a gente: desgraçado, se eu pudesse já teria te derrubado, se eu pudesse já teria feito isso, já teria feito aquilo. Não pode, nunca vai poder, enquanto nós vigiarmos e ficarmos nesse lugar aqui. É guerra para se manter aqui. Ore com vontade ou sem vontade, busque com vontade ou sem vontade, gaste tempo com as coisas de Deus, invista na sua vida com Deus. Não fique fraco não, não fique frio não, para que você não seja o próximo a cair. É muito ruim quando a pessoa cai aqui, espiritualmente falando, é muito ruim. Lembra de Sansão, hein? Bateu os olhos na mulher, falou para os pais: meus olhos se agradou daquela mulher, eu quero. Se arrebentou. Os inimigos pegaram os olhos dele. Um homem que venceu tudo que é inimigo, um exército, perdeu para uma mulher. Tire os olhos, escute isso, tire os olhos da mulher dos outros, do homem dos outros. Tire os olhos daquilo que vai te afastar de Deus. Tire os olhos desse dinheiro que está enchendo os seus olhos, e você vai se arrebentar por causa desse dinheiro sujo. Tire os olhos dessa coisa errada. Tire os olhos dessa pornografia. Porque a primeira coisa que os inimigos fizeram com Sansão foi furar os 2 olhos dele. O diabo não vai brincar com você não, tá? Tire os olhos do que desagrada a Deus e coloque os seus olhos em Jesus, para você não perder essa salvação. Se você cair, não vai ser falta de aviso. Quem tem ouvidos, ouça. Se você cair, eu não sei se vai dar tempo de você se levantar, porque nós estamos no fim dos tempos, e o diabo está passando rodo. Só quem está vigiando está fazendo como José. Perca emprego, perca o que for, mas não perca minha salvação. Perca amizade, desagrado A, desagrado B, mas continuo com Jesus. Tem gente que está aqui desagradando a família, porque a família não queria ela aqui. Já falou: meu Deus é em primeiro lugar. Eu lembrei da senhora que recebeu a visita dos familiares. Ela falou: não, mas primeiro eu vou na igreja. A gente veio aqui para te ver, espera, vou lá e volto. Quer ir comigo? Vamos todo mundo. Quer mesmo ficar comigo? Vamos lá para a igreja, depois a gente volta. Quer dizer, tem gente que não negocia. A vida dela com Deus é negociável. Ela sabe a luta que foi para ela ter o entendimento que ela tem hoje. Hoje ela consegue compreender que a vida dela está indo embora. Eu fui atender um senhor pregando o evangelho para ele. Ele falou para mim: bispo, fica preocupado comigo não vou morrer agora não. Ali é guerra mesmo, é luta, é muita presunção, né? Não, bispo, fica tranquilo que eu não vou morrer agora não. Eu falei: senhor, o senhor lá sabe que dia vai morrer, nós lá sabemos o dia que Jesus voltar, que nós vamos morrer, não sabemos de nada. Aí você sabe que eu já fico agitado, né? Tem um bocado de gente que morreu hoje e não sabia, tá? O senhor pode ser o próximo, hein? É porque tem que falar assim para dar um choque de realidade, porque você vê as pessoas protelando, brincando. Se você tivesse visão espiritual, você estava vendo no meio do mundo um buraco e a multidão caindo, indo tudo para o inferno, e o diabo fazendo festa com o ser humano, com as almas que Deus criou.
criou. O ser humano errou e ele deu o filho dele para ter de volta. Se lembra da história que eu falei uma vez do rapaz que montou o barquinho dele? Lembra disso? Tem um barquinho que o pai dele fez para ele, junto com ele. E toda vez que chovia, ele ficava na porta de casa, que ele morava na ladeirinha, e ele botava o barquinho dele, e o barquinho descia com as águas. Ele ia lá e pegava o barquinho. Um dia ele colocou o barquinho dele, e a água veio muito forte, a chuva foi forte, levou com tudo. Ele perdeu o barco. Um dia ele estava na feira com o pai, e quando ele bateu o olho na banca, ele viu o barco. Falou: pai, nós